Bom, turma, eu tava pensando aqui o que eu podia falar, mas eu fiquei lembrando aqui o que eu mais fiz hoje dentro do hospital. E o que eu mais fiz foi fazer risco cirúrgico. E o que é esse tal de risco cirúrgico, né? Então, risco cirúrgico é um conjunto de exames e tanto exame físico feito pelo médico, colheita de história clínica e avaliação dos exames de laboratório, raio-x de tórax, eletrocardiograma, principalmente no risco cardiológico, né? E para que esse tal de risco cirúrgico? O objetivo é proteger o paciente de forma que ele vá para a cirurgia no momento de melhor saúde, de melhor compensação de suas doenças, para que esses outros fatores não interfiram no resultado da cirurgia. Então, por exemplo, o paciente está com a pressão alta e não vem sendo muito bem controlado e tem que fazer uma cirurgia de hérnia, vamos supor, hérnia na virilha, tal. Aí, como é que faz, né? Com aquela pressão alta, durante a cirurgia pode sangrar mais, se a pressão subir, né? Se aí o paciente está sob o estresse da cirurgia, pode surgir arritmia. Então, não é legal essa pressão alta. O que a gente vai fazer para que o paciente fique melhor estabilizado para uma cirurgia, né? Como eu falei no exemplo, para uma cirurgia do hérnia. Então, a gente tem que controlar a pressão através dos medicamentos. Se o paciente não estiver tomando nenhum medicamento, a gente inicia. E se o paciente já estiver tomando algum medicamento, a gente ajusta a dose e aguarda. O certo é aguardar a pressão estabilizar em níveis normais para ele poder operar, assim ele vai ser operado com melhor segurança. Tem outros exames que a gente pede quando tem alguma suspeita de outros tipos de problemas mais graves, né? Então você vai lá, faz um eletro, um raio-x, tá um raio-x, a área do coração tá um pouco grande, o eletro tá um pouco alterado. Então o paciente com história de pressão alta, às vezes diabetes também. Então nós lançamos mão de um exame chamado teste ergométrico, que avalia se o coração está resistindo bem ao estresse físico, né? E o comportamento da pressão, se tem ou não arritmia. Além do teste ergométrico, também ajuda nesse pré-operatório ecocardiograma, que é tipo ultrassom do coração, né? E tem outros exames também que podem ser solicitados conforme o resultado do teste ergométrico, do ecocardiograma, ou de repente o paciente não tem condições de fazer o teste ergométrico porque não anda, ou porque está com dificuldade de andar, né? E o teste ergométrico é feito andando numa esteira, então às vezes não dá. Aí o que vamos fazer? Nós vamos ter que substituir por outros exames que possam mostrar o que o teste ergométrico mostraria. Então, por exemplo, uma cintilografia miocárdica pode ajudar, uma angiotomografia coronariana pode ajudar, uma ressonância cardíaca pode ajudar. Então, são um ecocardiograma com estresse, né? Não o normal, mas aquele que o paciente recebe uma medicação para acelerar o coração. Também é um exame que pode substituir o teste ergométrico. Esses exames, eles mostram se tem a possibilidade do paciente estar com alguma artéria entupida, né? Ou aparecendo algum sinal de que o coração entra em sofrimento quando ele está sob estresse, quando ele acelera e tal. Então, são exames que a gente usa para detectar problemas que estão assim ainda um pouco escondidos. Tem pacientes até que nem sentem nada, tem pacientes que não sinalizam nada
mas quando a gente vai, pede os exames, aparece, né? Então, é para a gente descobrir essas coisas que ainda estão escondidas, né? Ou alguma coisa que está no comer já está sinalizando, né? Alguns pacientes vêm já com algum sintoma e através deles a gente vai definir o tamanho do risco em operar. Já aconteceu comigo várias vezes de durante um pré-operatório de uma cirurgia simples, né? Vou dar como exemplo de novo a hérnia inguinal, a hérnia na virilha. Então, e a gente acaba descobrindo que o paciente tem uma artéria coronariana entupida importante, que pode levar o paciente a um risco enorme de infarto agudo do miocárdio, né? E temos que tomar providências antes da cirurgia, né? Providências para tratamento cardiológico antes da cirurgia. Então, tá aí a grande importância do risco cirúrgico, né? Não existe só risco cirúrgico cardíaco, existe o risco cirúrgico pneumológico, o risco cirúrgico nefrológico, né? Existe neurológico. Então, existem vários tipos de risco cirúrgico. Dentro do risco cirúrgico cardiológico, nós temos umas tabelas nas quais temos que nos basear e ultimamente nós temos usado mais a tabela da American College e tem outras duas mais antigas que eventualmente se usa, mas o ACP é o que se usa mais, né? E ultimamente, né? Mas tem várias tabelas, né? Nenhuma tá errada, todas, se puder usar, classificar o paciente em todas as conhecidas, que o cardio conhecer é até melhor, e porque fica bem, mostra bem para o anestesista a situação. E outra coisa, a gente tem como oportunidade também, através disso, poder orientar o anestesista e o cirurgião após a cirurgia com relação a cuidados que podem ser tomados, né, para prevenir trombose, para prevenir que a pressão suba, para prevenir que o paciente tenha uma arritmia, né, que venha causar um infarto ou um derrame nesse período, geralmente de 70 até 72 horas após a cirurgia. Então é mais ou menos isso, né? Tem que ficar sempre atento. É um tipo de avaliação muito importante. Nem todo mundo entende. As pessoas acham que o risco cirúrgico é só ir lá fazer um eletro e pronto. Não é. É uma série de dados que a gente coleta do paciente e fatores que a gente analisa para poder desviar o máximo possível de graves consequências. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar alguma pergunta aí nos comentários. É interessante esparramar essa notícia para mais pessoas, né? Compartilhar. E conforme vão passando os dias, eu vou dando cada vez mais dicas. Se alguém quiser dar alguma opinião também do que eu poderia estar falando, alguma dúvida, né, gente, sobre o que vocês querem saber sobre as doenças e sobre o tratamento, mas não quer dizer que eu vou tratar ninguém, tá? Então, eu não posso tratar ninguém através das minhas orientações, eu só posso dizer como se comporta a doença, o que vocês podem fazer para prevenir, quais os tipos de medicamento que se usa, mas eu não posso medicar ninguém por aqui, tá bom? O medicamento, tratamento é só no consultório mesmo, ok? Muito bem, muito obrigada. Então, boa noite, bom feriado para todos, que tá vindo o carnaval aí. Até mais.